Boa noite a todos. Muito obrigado, Thelminha, pelas palavras. O tema de hoje é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não pode servir a Deus e a Mamon. E de início a gente já pode traduzir esse Mamon para material ou dinheiro. Isso vai facilitar o nosso entendimento na passagem bíblica que Kardec traz para a gente no início desse capítulo, que Cristo fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Está em Mateus capítulo 6, versículo 24. E Mamon, na linguagem simbólica da época, ele representa a riqueza material, os valores mundanos, a sedução do poder, do egoísmo. E Jesus já nos adverte desde aquele tempo e ele já nos alerta que não é errado querer ter a riqueza, não é errado querer ser rico em si, mas a subvertência da alma, procurar apenas a riqueza, muitas vezes a gente sacrificando nossa alma, nosso espírito, pelos bens materiais aqui no planeta Terra. Nós vivemos em um mundo que acaba nos impulsionando sempre ao acúmulo da matéria, a ter o sucesso sempre aos olhos humanos, a competição por posições e riquezas, e a gente vai esquecendo aquela verdadeira fé, aquela fé que nos impulsiona a realizar o bem, no meio das nossas quedas, naqueles tropeços que nós vamos tendo. Mas a gente precisa entender nesses momentos que são as dificuldades que nos moldam a nós sermos pessoas melhores e espíritos melhores. Como diz o poeta, eu pus o sonho no carretel, aquele carretel de linha, quem solta pipa vai conhecer. Então ele diz, eu pus o meu sonho num carretel e descarreguei tudo que eu tinha. Nunca vai tocar o céu quem tiver medo de dar linha. E então eu voei, mas quantas vezes me vi caído. E foi na queda que eu enxerguei que o vento pode ser amigo. Acredita e segue a sua meta. Permita que a fé consuma. Escutei minhas referências. Eu trabalho para virar uma. E, como eu estava dizendo, nem toda queda ela é ruim. Nem toda perda necessariamente é uma perda. Tudo vai depender de como a gente enxerga aquele tropeço. Se a gente está enxergando puramente com os olhos humanos ou com os olhos celestes. Alguém aqui considera Cristo ter sido humilhado, passar pela provação que passou, ser crucificado entre dois ladrões, Cristo no meio, um ladrão de cada lado? Alguém considera isso uma derrota? Alguém aqui considera isso uma perda? Essa é até hoje é a nossa maior lição pelo exemplo prático que nós temos. É uma lição do que é ter uma verdadeira fé, do que é puramente acreditar no Pai, saber que você faz parte de um propósito maior e como o poeta disse, é, vendo a nossa referência, eu vou trabalhar para viver, para virar uma. Independente do tempo que a gente vai levar, independente de quantas encarnações demore, a gente vai chegar ao patamar de Cristo. A gente vai conseguir sermos um tipo de Cristo. E isso não é uma corrida de sprint, não é uma corrida de velocidade. Quem faz 100 metros em 7 segundos. Isso é como uma maratona. Pode ser devagar, mas com consistência. Então, a cada dificuldade, a cada tropeço, a cada recomeço, dá nossa chance de fazermos melhor, de acertarmos, porque nós temos uma meta e nós vamos chegar ao patamar de Cristo. Isso não é uma previsão, isso é um spoiler para todos vocês. E alguns temas, eles são trabalhados pela doutrina dos espíritos
de maneira bem peculiar e é o que vai tornando a nossa doutrina tão única, porque a doutrina dos espíritos, ela não cobra nada para a gente dar o perdão para as pessoas, não é pedido àqueles que nos pedem ajuda, aqueles que procuram a doutrina, não é pedido para que fiquem de joelho no milho e fiquem repetindo palavras de uma forma mecânica. Muitas pessoas nem entendem as palavras e ficam repetindo porque o padre mandou rezar 30 vezes a mesma prece. Então os espíritos eles nos ajudam a entender algumas lições, algumas passagens. E o espiritismo, o kardecismo veio justamente para isso, para retirar o véu da ignorância e que a gente enxergue a verdade, por mais dura que ela seja, por mais difícil que seja de engolir, a gente aos pouquinhos vai conseguindo entender e interpretar o que foi escrito. E como eu já disse algumas vezes, graças a Deus, a gente vai colher tudo aquilo que a gente plantou. Então não precisa ter medo da colheita se você fez um bom plantio. E é justamente isso que o Espiritismo nos ajuda a reinterpretar essa passagem de Mateus com muito mais maturidade. E no livro dos Espíritos, na questão 814, Allan Kardec pergunta aos espíritos por que, que Deus concede a uns a riqueza e a outros a pobreza. E a resposta é clara: para experimentá-los de modos diferentes. A prova da riqueza é mais arriscada, porque suscita o orgulho, o egoísmo e a avareza. É uma das provas mais difíceis. Então, a riqueza, assim como a pobreza, elas são provas temporárias que visam o nosso progresso espiritual. E o problema não está em possuir em si, e sim no que a gente vai fazer com aquilo que a gente possui. Porque, caso alguém aqui ainda não saiba, a gente não possui nada. Nada do que o que a gente tem hoje realmente é nosso. Aqueles que estão casados, vocês não têm uma mulher, vocês não têm um marido, vocês não têm um filho. Aquela velha frase, a gente cria o filho para o mundo, nunca foi tão verdadeira. Vocês podem estar na condição de esposas, na condição de marido. Muitos aqui por algum período, alguns ainda estão na condição de filho, mas nada é aquilo que nós temos hoje. Você não tem uma casa, você não tem um carro. Isso é tudo emprestado e o que a gente pensa que possui é apenas uma condição atual que nós estamos desfrutando. Então eu não estou desempregado, eu não sou hoje analista pleno, eu estou como analista pleno. Da mesma forma que eu já fui jovem aprendiz, da mesma forma que eu já fui auxiliar, da mesma forma que eu já fui assistente. E como o professor Mário Cortella costuma brincar, ele fala que eu sou o vice-treco do subtroço. E é bem por aí, porque essas legendas só funcionam no mundo material. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos lembra que a única propriedade real do ser humano é aquela que ele leva consigo ao deixar o mundo, que são as qualidades do coração e da inteligência, que é justamente isso que nos faz únicos e que ninguém pode fazer por nós, porque todo o resto vai ficar, porque todo o resto vai ficar. Somente os valores espirituais eles seguem conosco. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele afirma: o dinheiro é uma bênção, se a criatura o transforma em agente do bem. É uma maldição se o faz instrumento de egoísmo e domínio. E essa é a distinção fundamental que a gente precisa fazer. Do que a gente está fazendo. Porque porque nas mãos do egoísta, muito dinheiro vai se transformar em obstáculo, não em um solavanco. Como a Thelminha disse no começo, nós vivemos em um mundo que sempre nos apressa, em um mundo que todos tentam vender a imagem do sucesso,
que o dinheiro te liberta, que o dinheiro te faz livre. Só que isso acaba nos tornando prisioneiros do consumismo, porque isso acaba plantando na nossa cabeça que a gente sempre precisa ter mais, que a gente sempre precisa possuir alguma coisa nova, porque a gente está sempre vendo um comercial e a gente precisa ter o novo iPhone, a gente precisa ter o carro do ano, a gente precisa da televisão nova, você precisa daquele tênis para fazer aquela corrida, e a gente vai se perdendo com coisas supérfluas, coisas desnecessárias, e a gente cai nessa armadilha do discurso pelo efeito manada. E o mal é muito esperto. O mal entende justamente o grau que nós estamos e ele vai nos pegando por isso. E aí, a única coisa que o mal precisa é do nosso tempo. Porque a verdadeira caridade é o que a gente pode doar. E aí não só falando de dinheiro, mas também do nosso tempo, da nossa atenção. Você emprestar um ombro amigo, para uma pessoa necessitada, só para ouvir o que a pessoa tem a dizer, o que ela tem a desabafar. E aí o mal, nesses pequenos detalhes, eles nos puxam e nos prendem. E a gente fica sempre naquele círculo, a gente não consegue se desapegar e a gente vai ficando prisioneiro dessas mesmas amarras. E essa é uma das piores prisões que existem, porque é a mais difícil de se libertar, porque te dá a ideia de que com o dinheiro você é livre. E aí as piores prisões são aquelas que fazem pensar que a porta está aberta e que você pode escolher. Muitas pessoas hoje têm aquela doença do consumismo, acabou me fugindo o nome, mas ela vai comprando por compulsão. Então você vai passando 30 minutos a mais no Instagram, são 15 propagandas a mais que você vê. E quando você vai ver, você fala: Nossa, não tenho 30 minutos para fazer uma prece, não tenho 30 minutos para ir fazer distribuição de sopa, de roupa, não tenho 30 minutos para ir no lar dos meus pais fazer um evangelho. E você acabou perdendo 30 minutos com coisas supérfluas. E é justamente essa a armadilha do apego. Joana de Ângeles, através do nosso irmão Divaldo Franco, ela nos alerta em sua obra Luz da Esperança, onde ela afirma que o apego aos bens materiais escraviza o espírito, impede o voo da alma, acorrenta o ser aos interesses rasteiros da terra. E o que aprisiona o ser não é nem o bem em si, e sim o desejo desordenado de possuir, controlar e acumular. E é isso que vai servindo como mamon nos dias de hoje, que você vive em constante medo de perder, da ansiedade pelo futuro, de demonstrar o que você conquistou, de ter orgulho pelas suas conquistas, enquanto aquilo não te preenche por dentro. Porque quando você serve a Deus, quando você serve a espiritualidade, a sua recompensa sempre é serenidade. Mesmo na escassez de bens materiais, você sente paz, você partilha alegria com, com aqueles que te rodeiam. Há um mês atrás, um mês e meio atrás, eu fiz uma palestra pela Casa União Fraterna e eu relembrei uma passagem de Chico Xavier, que ele estava em um centro espírita em Uberaba e na época acabava 2 da manhã, 2h30, e ele estava com um amigo e ia caminhando de volta até sua casa. E aí, como o Chico já era amigo das pessoas daquela casa, uma das irmãs deu uma marmita para Chico levar. Falou: Chico, leva essa marmitinha, quando você chegar em casa, esquenta, come. Chico agradeceu, foi caminhando pelas ruas de Uberaba com seu amigo, até que um pedinte chegou até ele e falou, até que um pedinte chegou e pediu esmola. Chico não pensou duas vezes e falou: Olha, eu tenho uma marmita, se você quiser pode pegar.
E o pedinte pegou a marmita, já começou a comer ali mesmo, e Chico continuou andando com o seu amigo. E o amigo do Chico Xavier ficou incomodado. Falou: Nossa, Chico, você deu a marmita para ele e ele nem mesmo te agradeceu por aquilo. Aí Chico falou: Sim, mas eu dei a marmita pela minha gratidão e não pela gratidão dele. Então essa história ilustra bem tudo o que significa ser um servidor de Deus e da espiritualidade e do que significa as amarras de um servidor da matéria, um servidor de Mamon. Porque quem serve a Mamon sempre vai esperar ter o reconhecimento, sempre vai esperar ter alguém aplaudindo e te agradecendo. E quando você é um servidor de Deus, são coisas que você já superou, porque Chico deu pela gratidão dele e não pela gratidão do próximo. E o kardecismo, ele vai nos ensinando que muitas almas reencarnam com recursos materiais, não como prêmio, e sim como missão. Administrar uma fortuna com sabedoria, ética, generosidade acaba sendo um dos maiores desafios do espírito encarnado, principalmente se ele nascer no Brasil, e ainda tem um agravante se ele for carioca. Aí, aí reza para não vir com essa missão, viu? Porque a porcentagem de quem passa é baixa. Mas no livro O Céu e o Inferno, Kardec ele vai apresentando diversos relatos de espíritos que em vida acumularam riquezas e que ao desencarnar eles foram vivenciando muitos sofrimentos, porque eles não usaram os bens para fazer riquezas para os demais. Eles não fizeram o dinheiro prosperar para outras pessoas, guardaram e o utilizaram apenas para o seu bel prazer. E por outro lado, também tem pessoas que souberam empregar suas posses com consciência, tornando essas pessoas verdadeiros semeadores da caridade. E por que eu fiz a brincadeira do aqui no Brasil? É porque quando a gente tem uma posse financeira muito grande, a gente acaba colocando toda a nossa segurança emocional aos bens que nós temos. Então, ter um bom emprego, ter uma casa confortável, ter um dinheiro no banco aplicado, a gente acha que isso vai garantir a nossa felicidade. Só que no primeiro instante que acontece uma coisa fora dos nossos planos, pronto. Aí é aquela bombinha, aquele estalinho que vira uma bomba atômica. Que basta a gente ter um pouquinho de dinheiro guardado, aí você vai, putz, o carro quebrou. Você acaba tendo uma doença de última hora, pronto, aí já é o imprevisto que vai acabar com a sua vida. E aí toda essa sensação que a gente tem de que nós estamos bem, de que nós estamos felizes com aquilo, se desmorona. Porque é isso que a compulsividade por matéria faz conosco. Então a gente sempre acaba colocando o ter acima do ser. E é por isso que a gente fica tão desesperado com o que vai acontecer e a gente perde as oportunidades diárias de fazer o diferente, de fazer a servidão ao Mestre Jesus como Chico fez. E quando a gente começa a se apegar nesses detalhes de ter, a gente também começa a olhar para a espiritualidade e para Deus com esse mesmo olhar de querer descobrir, de querer desvendar a, a espiritualidade, o ser invisível. E muitos até. Essa brincadeira tá até saindo de moda, mas imagino que na época da Thelminha, do Toninho, isso era até mais comum, que muitas pessoas falavam. Ou você vai pro espiritismo pela dor de ter perdido alguém, ou você já nasceu espírita. É raro alguém procurar a doutrina dos espíritos por outro motivo. Hoje está até que virando mais praxe. A gente acaba procurando por questões de conhecimento. E quando você vem atrás do espiritismo
procurando conhecimento, mas vem dentro de si enraizado aquilo de querer desvendar o que é Deus, os espíritos logo já respondem numa das primeiras questões do livro dos espíritos, que eles perguntam, a primeira questão, aliás, do livro dos espíritos é o que é Deus? E os espíritos respondem inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E conforme Kardec vai questionando os espíritos, eles dão a resposta. Existem coisas que nós não falamos porque vocês são limitados demais para entender. E a gente precisa também ter a humildade de se colocar no nosso lugar. Nós ainda somos seres em desenvolvimento, em um mundo de provas e expiações. Então a gente precisa. Já é difícil bastante também a gente viver com o que a gente tem à disposição, de que a gente ainda não sabe tudo, imagina querer saber além. Então, a gente retirando essa preocupação de querer explicar tudo, a gente consegue aproveitar o sentimento que a gente pode colocar em uma prece. Em poucas palavras, a gente pode fazer uma prece muito mais bonita e carregada de emoção do que uma oração lida com 1.500 palavras. Porque no final das contas a gente nunca vai conseguir explicar o celeste, a gente nunca vai conseguir explicar o universo. Por mais que existam cálculos científicos, por mais que a gente tente investigar o universo com uma lupa, a gente nunca vai achar uma resposta e muitas vezes a gente vai acabar se perdendo na busca. Porque como tudo é tão complexo, não caberia numa conta humana e talvez por isso a gente tenha se contentado com a invenção do zero. Tudo que a gente busca vai sendo aquele novelo de lã que a gente só vai tirando um fio de cada vez e a cada pista acaba vindo mais 1 milhão de perguntas: de onde viemos, por que nascemos, para onde nós vamos. Será que de fato a gente sabe tudo aquilo que a gente afirma saber? Será que o que a gente diz que é loucura não é só uma lacuna que a gente cria para a normalidade, que a gente acabou se acostumando? Então, Emmanuel nos diz que a fé ela não é a ausência da razão, e sim a sua sublimação. Então, tenha coragem de dar o próximo passo, tendo a força do Mestre Jesus. Tem uma passagem que Jesus estava meditando no monte. No meio da noite, alguns apóstolos foram procurá-lo. E aí viram um homem caminhando sobre as águas, bem, bem distante. Um dos apóstolos foi tentar ir até a pessoa achando que era Cristo. E no meio, o apóstolo estava meio baqueado, não sabia direito o que fazer. Mestre, percebeu que era Cristo. Mestre, eu queria, como o senhor está fazendo, eu queria também caminhar sobre as águas. Cristo falou: caminhe. Só falou isso: caminhe. O apóstolo foi tentar, mas bateu aquele desespero: meu Deus, vou morrer afogado, o mar está muito bravo. Começou a afundar, Cristo foi e puxou ele. Então, o que a gente precisa muitas vezes é apenas da força divina, da aprovação divina. Porque se a gente for ficar esperando sempre a aprovação do externo, muitas vezes ela não vai vir. Então, quando a gente tá com um sentimento, quando a gente para fazer uma prece, pedindo um conselho à espiritualidade, e aquilo muitas vezes vem como intuição, siga. Siga. Vai fazer mal a alguém? Não, então siga. Muitas vezes é apenas disso que a gente precisa. Assim como, né, nesse capítulo do Evangelho, Jesus elogia a viúva pobre que doou 2 pequenas moedas ao templo,
porque ela tinha doado tudo aquilo que ela tinha com o coração. Então, tanto faz o quanto você está doando, tanto faz o valor da sua oferta, e sim na intenção com que você a faz. Joana de Ângeles afirma em Convites da Vida o seguinte: dá do que possuis, mas dá também de ti mesmo. Quem se dá ao bem já é rico na presença de Deus. E esse acaba sendo não só um convite evangélico de doar, mas não só de dinheiro, e sim com aquilo que a gente tem, com o nosso tempo, com o nosso afeto, um abraço que seja. Alguém necessitado, um abraço às vezes vale muito mais do que palavras. Então, servir a Deus com esse propósito de cultivar o amor, a justiça e a compaixão, ele é muito sublime. Então, como Emmanuel diz no livro Fonte Viva, ele diz: lembra-te que tudo passa, e tudo que estiver em tuas mãos é empréstimo divino. O que permanece é o bem que vocês fizeram. Então, que a gente consiga, nem que seja um pouco a cada dia, fazer essa doação daquilo que nós temos dentro de nós. Por mais, por mais pouco que pareça, quando colocamos o nosso sentimento em prática, aquilo acaba se tornando uma atitude muito bonita. Eu mesmo gosto muito de assistir, eu gosto de esportes, e eu gosto de assistir esportes de nível amador ou não da categoria profissional, porque muitas vezes você vê pessoas que não têm tanta habilidade como o Messi, como o Neymar, como o Ronaldinho Gaúcho, mas você vê aquelas pessoas colocando tudo de si na competição. Eles se entregam de corpo e alma para tentar fazer o gol, para tentar fazer uma cesta. E é disso que nós precisamos no nosso dia a dia. Se a gente colocar um pouco mais desse nosso sentimento, se a gente deixar aflorar um pouco mais essa sensação, a gente vai conseguir fazer fazer um pouco melhor para que a gente continue nessa caminhada, nessa maratona e alcançarmos o patamar de Cristo. Cada oportunidade que nós temos a cada dia que nós ganhamos aqui no planeta Terra é uma pequena ou uma grande chance para nós sermos melhores. Como eu disse aqui, tanto a riqueza quanto a pobreza, elas são provações ou missões que nós precisamos vivenciar. Então muitas vezes não adianta a gente querer se esconder dos males terrestres. Ah, eu vou para uma montanha para ficar meditando e vou viver lá. Você está simplesmente burlando a sua encarnação, porque quando não se tem contato com as notícias, com a pobreza, com a fome, com os crimes que são cometidos, você acaba se tornando neutro e você não tem a vivência que nós precisamos. Porque Cristo disse: faça a sua parte que eu vos ajudarei. Ele não falou: não faça nada, só reza para mim que eu garanto tudo. Se fosse isso, a gente não precisava estar aqui. Então a gente precisa ter essa vivência. A gente precisa sentir, ter todo esse impacto material e ainda assim optarmos por, por buscar Deus e por buscar a espiritualidade no nosso dia a dia. E não tem como eu explicar para vocês um convite. Eu só posso ir. Então venha e veja todos, porque o Senhor é bom. Muita paz a todos, muita serenidade, muito amor no coração. Que cada um aqui possa encontrar o que veio buscar nessa casa de amor, seja relembrar as palavras do Mestre Jesus, seja fazer a doação do seu tempo, dos seus ouvidos para a palestra, seja procurar o remédio, o lenitivo para o seu corpo físico, para o seu espírito. Que cada um possa sair essa noite da Casa Chico Xavier Online revigorados, descansados e que a gente encontre mais força,
mais serenidade e uma paz espiritual frente aos desafios que nós vamos enfrentar nessa semana. Uma boa noite a todos, que o Mestre Jesus nos abençoe.